A questão 10 fala que misturam-se 60 gramas de água a 20 graus Celsius com 800 gramas de gelo a zero. Então, vamos anotar isso aí. E o nosso M2 é 800, né? Tá bom, o que ele quer que eu faça com essa informação maravilhosa? Admitindo-se que a troca de calor apenas entre a água e o gelo, calcule em gramas a massa final de líquido. E a gente tem o calor latente de fusão do gelo e o calor específico da água. Então, muito bem. Bom demais. Tá. O que eu vou fazer? Eu tenho que ver aqui quanto de energia eu vou poder retirar dessa água, né, para a temperatura dela cair para zero. Interessante. Mas de fato essa quantidade de energia que eu vou retirar da água vai derreter um pouco do gelo e é só isso que a gente vai ter. Então vai ter uma certa quantidade de água no estado líquido. Legal. Então vamos lá. Então, quanto é que eu consigo arrancar aí? Vamos ver, pegar a massa de água vezes o calor específico. Eu não estou mais colocando, né, a equaçãozinha que a gente usa aqui, porque eu acho que nessa altura aqui todo mundo já sabe, né? Chegou um ponto assim que isso aqui é a coisa mais básica do mundo, né? A variação de temperatura, bom, vai sair do 20, vai cair para zero, então vai ser menos 20 graus Celsius aqui. Muito bem. Oh, porcaria. Aí agora é só a gente fazer umas continhas básicas, né? Essa grama aqui vai embora, grau Celsius também, com esse outro aqui. Esse 10 tranquilamente vem pra cá. Menos 2 vezes 6 vai dar menos 12. E é isso aí. Então a gente tem 1.200 calorias disponíveis para derreter um pouco de gelo. Então tem que ver quantas gramas de gelo a gente vai conseguir derreter, né? Então vou botar aqui 1.200. Isso vai ser igual a massa de gelo que a gente não sabe quanto é que é. Dá para chamar de M, né? Que seja. Vezes os 80 calorias por grama, né? De novo, a equação aqui seria essa. Muito bem, então é só dividir ambos os lados aí por 80 calorias por grama, né? E tá tudo resolvido. Sobre 80, isso aí grama, né? Tá. Então esse 10 aqui tranquilamente vai embora com esse. 12 dividido por 4 vai dar 3. E 8 por 4 dá 2. Então 30 por 2 é 15. Opa. E é isso aí, a gente tem uma massa de 15 gramas de gelo que se tornou água, se tornou líquido, né? E aí essas 15 gramas com essas 60 de água que baixou a temperatura de 20 para 0, a gente teria então 75 gramas de líquido no final. Então, uma massa em linha de 75. Basicamente. Tem alternativa para isso? Não tem. Então R10, exatamente 75. Perfeito. Então, continuamos felizes da vida, né?
11, a gente tem-se certa quantidade de uma bebida dentro de um copo a 30 graus Celsius. Tá. Então, M1 eu não faço ideia. Temperatura inicial disso aí é 30. O que mais? O sistema tem capacidade térmica. Calma lá. O sistema tem capacidade térmica de 91 calorias por grau Celsius. Tá. Isso quer dizer que, sei lá, para mim aumentar 1 grau da temperatura da coisa toda, né, do líquido junto com sei lá o que, eu tenho que fornecer 91 calorias para ter uma variação de 1 grau Celsius no todo, no geral, né? Beleza. Dentro do copo, não, ele já tinha falado que era um copo, né? Dentro do copo coloca-se uma pedra de gelo de 20 gramas a 0 graus Celsius. Tá. M2 20 gramas. Nosso T2 inicial é 0. Certinho. Aí tu quer que eu faça o que com essa informação? Tá. No interior de um invólucro metálico de capacidade térmica, despreze trocas de calor com o meio ambiente, estabelecendo o equilíbrio térmico com a temperatura final, ou estabelecido no caso. Então, vamos ler de novo porque eu acho que eu não entendi direito. Tem-se certa quantidade de uma bebida dentro de um copo a 30 graus Celsius. Tá. O sistema tem capacidade térmica de 91 calorias por grau Celsius. Beleza. Dentro do copo coloca-se uma pedra de gelo de 20 gramas a 0 graus Celsius, vírgula. No interior de um invólucro metálico de capacidade térmica 2 calorias por grau Celsius. Cara, tá, aqui é ponto. Começa uma coisa, dentro do copo coloca-se uma pedra de gelo, legal. No interior de um invólucro metálico de capacidade térmica. Cara, eu tô mal nessa questão aqui. 2 calorias por grau Celsius despreza trocas de calor com o meio ambiente. Tá, beleza. Então, esse copo tá dentro, sei lá, de uma caixa de isopor. Então, tem o copo, tem a bebida, tá essa temperatura, é colocado gelo dentro dessa porcaria. E tudo isso tá dentro de uma caixa de isopor. É isso? Eu espero. Então a capacidade térmica dessa porcaria da caixa, que eu vou chamar de selinha, é 2 calorias por grama. Eu acho que é isso. Eu acho. Eu espero muito do fundo do meu coração que eu tenha entendido essa porcaria certo. Então vamos ver se a gente se acerta aqui. Tem uma caixa de isopor. Dentro dessa caixa de isopor tem um copo. Dentro desse copo tem líquido. Então, vamos botar aqui assim. A capacidade térmica do copo junto com o líquido é de 90 calorias por grama. Ou seja, eu tenho que fornecer 90 calorias para aumentar 1 grama do conjunto todo, copo mais líquido. Dentro disso é colocado uma pedra de gelo redondinha assim. E aí quer saber a temperatura final dessa coisa toda. Eu espero que eu tenha entendido. E aí essa caixa, essa coisa aqui tem uma capacidade térmica também, né? Quanta coisa pra uma coisa só, né, cara? Complicado. Vamos lá então. Bom, a energia não vai ter energia perdida, né? O que a água perder na temperatura dela, a água com o copo junto, a coisa toda, o resto vai absorver. O gelo vai absorver um pouco dessas calorias, a caixa por fora, que está envolvendo tudo, também vai. Então é por aí, Então, vamos começar a montar essa porcaria aqui. Q1 vai ser a massa
de água junto com o copo. O líquido junto com o copo vai ser a primeira coisa, que é o que vai perder energia, e o gelo e a outra caixa na volta vai ganhar. Então, a gente não sabe essa massa, mas pouco importa. A gente sabe a capacidade térmica do conjunto todo ali, que seria a massa vezes o calor específico e tudo mais. Então tá tudo englobado aqui. Legal? Então, no caso, então seria a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então aqui vai ser 91 calorias por grau Celsius, tá? Aqui, deixa eu só arrumar. Aqui nesse primeiro caso aqui, CDT, para quem não sabe, né? Tá aí, é basicamente isso que a gente vai usar. E aí variação. Bom, temperatura final eu não sei, que é justamente o que eu estou buscando. Então, é T menos temperatura inicial do conjunto, 30 graus Celsius. Então é isso que a gente bota aqui. Perfeito. Até aqui parece bom, parece razoável. O Q2. O Q2 vem a ser a quantidade de energia que o gelo vai ganhar, né? Mas aí é que tá a beleza da vida. A gente tem que tomar cuidado com isso, né, cara? Como assim tem que tomar cuidado? Eu tenho que ver se a quantidade de energia que o copo com o líquido vai perder vai ser suficiente para derreter o gelo, para a temperatura dele sair de 0 graus Celsius. Porque se não for suficiente, a nossa temperatura final seria 0 graus Celsius, né? Não, então, tem mais isso para levar em consideração. E, bom, então a gente vai fazer isso primeiro. Vai ver quanto que essa coisa aqui, o conjunto copo com líquido, pode entregar de energia pra gente, tá? Então, esquece o Q1 aqui. A temperatura final a gente vai considerar que é 0, caiu de 30 para 0, então vai ter uma variação de menos 30 graus Celsius aqui, tá? Só para ver o que ele pode entregar. E aí a gente pega essa jossa e joga pra cá. Grau Celsius vai ser simplificado com esse, lindo demais. Esse 10 aqui, tranquilamente, minha nossa, eu disse esse 10 aqui pode vir pra cá. 3 vezes 91, legal. 3 vezes 90 dá 270, certo? Então vai dar 273. No caso, menos 273, que é a quantidade de energia disponível aqui, que a gente pode usar. Então, 2.730 calorias. Com isso, agora eu tenho gelo, tá? Que é 20 gramas, certo? Uma pedra de gelo de 20, tá? Então eu tenho que ver aqui que quantidade de energia o gelo precisa para derreter. Então vai ser 20 gramas vezes a capacidade, calor latente de fusão do gelo, que é 80, ele passou isso pra gente. Ele passou aqui embaixo, tá? Então beleza. Perfeitamente. Então daqui a gente vai tirar, deixa eu jogar fora essa grama aqui, né? Joga fora, beleza. Então na verdade esse 8 aqui, esse 10 aqui pode vir pra cá. 2 vezes 8 vai dar 16, certo? Oh, porcaria. Então a gente precisa de 1.600 calorias para derreter todo o gelo. A gente tem 2.730 disponível, então o que a gente notou? Que existe energia suficiente para derreter o gelo e ainda aumentar um pouquinho a temperatura dele. Então a temperatura final de equilíbrio da coisa vai ser acima do 0 graus Celsius, e agora a gente pode montar as equações pensando nisso, sabendo que vai ser assim, tá? Perfeito, legal. Então vamos começar aqui. O que no caso é o que a gente tem disponível, teria disponível do conjunto, que seria essa jossa aqui, né? Que é o copo com líquido. Então a gente joga isso pra cá. Aqui aí eu não sei a temperatura final, então eu tenho que colocar aqui
o T menos a temperatura inicial do sistema, do copo com a coisa. Pronto, então aqui está o primeiro, que eu vou chamar de Q1 aqui, porque sim, não, deixa o Q, deixa por Q mesmo, o Q1. O Q1 a gente já calculou, que é a quantidade de energia que o gelo vai precisar para derreter, só que tá certo, ele precisa dessa quantidade. Então, realmente, depois que ele derrete, a gente vai ter o nosso Q2 aqui, né? Que é já essa massa aí, que já não é mais gelo, já é água, precisando de um pouquinho de energia para aumentar, variar um pouco a temperatura dela. Então, é 20 gramas, né? Então, beleza. Vai ser 20 gramas de líquido agora, vezes a capacidade térmica, que agora é da água, né? Líquida, no caso. Cadê você? Eu não anotei. Quanta coisa ficou faltando nas informações que eu tinha, cara. Ele passou a capacidade térmica da água, porque às vezes, se ele não passa uma informação, é porque a gente deveria resolver a questão de outra forma. Mas essa meio que a gente sabe, né? Então vou usar aqui, tanto faz. Então aqui a gente teria 1 caloria por grama por grau Celsius. Beleza? Então, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final, menos temperatura inicial aqui, que é 0 graus Celsius, né? O gelo descongelou e tal, virou água, mas a temperatura dele. Então vai ser só o T, né? Na verdade, porque a temperatura final menos 0, pô. Então, deixa só o T aqui. Esse T tranquilamente pode vir pra cá, não vai fazer mal nenhum, né? Aqui é tudo multiplicação. E aqui já dá para dar uma simplificada. Deixar pronto, quem sabe? Dá. Então esse G aqui vai embora com esse. Pronto. Então tá melhor que isso, é impossível. Então, legal. Q1, Q2, Q3 agora. Q3 é quem? Bom, Q3 é a caixa na volta de tudo, né? Que também vai variar a temperatura dela. Uma pergunta é, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, dentro do copo coloca seu gelo, legal. No interior do invólucro metálico de capacidade térmica 2 calorias por grau Celsius. Então essa coisa toda, o invólucro também estaria a essa temperatura de 30 graus Celsius inicial, né? Porque se ele está envolvendo tudo, o copo e tal, antes de botar o gelo ali dentro, a coisa tava todo mundo a 30 graus Celsius, eu imagino. Então aqui a gente teria a capacidade térmica dele, que é 2 calorias por grama, vezes a variação de temperatura, que de novo a gente não sabe a temperatura final e sabe que a inicial era 30 graus Celsius mais ou menos. Então eu vou ficar com isso, eu acho que é o suficiente. Temos as equações, quando a gente fizer a soma de tudo isso é para dar zero, porque o que um perder de energia o outro vai absorver, então ficaria por isso mesmo. Então vamos pegar isso aqui, jogar para cá e começar a soma, né? Vai ser divertido, muito bacana. E se o cara erra uma questão dessas aí, é mais divertido ainda, né? Recomeçar. Vai dizer que não vai ser. Mas eu acho que também pode ser, né? Às vezes o cara interpreta as coisas mal, mas vamos ver. Torcer para que não seja esse o dia. Copiar isso aqui. Começar as belas simplificações. Caloria eu tenho para tudo que é canto, certo? Então eu posso me livrar dela e não vai fazer mal para ninguém, certo? Eu imagino que não. Então aqui vira 1, aqui também. Porcaria. É isso que eu podia fazer, tá feito. O que mais agora? Eu posso multiplicar todo mundo por grau Celsius, não posso? Posso, e aí aqui já fica 91. Aqui vai ficar
graus Celsius. Você some com isso daqui. Perfeitamente. Aqui fica a grama. O que aconteceu nessa? Algo aconteceu. E aqui vai ser graus Celsius também. Putz. Ok. Então nem sempre dá para simplificar tudo tão bem, né? Mas vamos lá. Eu posso ter cometido um erro muito feio aqui, mas... Putz, cara. O que eu fiz errado nessa desgraça? 91 calorias por grau Celsius, tá? 1.600 calorias. Aqui é caloria por grau Celsius. Aqui é caloria por grama. Tá? Vezes isso. De fato, Q3 é caloria por grama, não tem o que fazer, então... Vamos levar as unidades, né, cara? Vamos carregar elas até onde der. Então, essa grama aqui, eu vou enfiar ela onde, cara? É só que eu tô me perguntando. Porque... Não, calma lá. Capacidade térmica. Não vai misturar as coisas, dá uma olhada. Capacidade térmica, de fato, é caloria por grau Celsius. Ou por grama, e eu anotei errado, eu já não sei mais de nada. Oh, que tristeza é a vida do miserável. Vamos lá, é fácil de ver. Capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então aqui as unidades. Massa seria grama, calor específico é caloria por grama ponto grau Celsius. Então essa grama simplifica com isso, então é caloria por grau Celsius. Portanto, eu errei as unidades aqui. Seria a capacidade térmica é grau Celsius nesse lixo. Tira isso daqui, que é caloria, né? Teria simplificado. Aqui embaixo ficaria grau Celsius. Certinho, e eu que anotei errado aqui, porque eu sou um ser humano muito especial. Certo? É. Muitíssimo especial mesmo. Perfeito. Muito bem, então fazendo as correções onde dá para fazer correção. Aqui é o lugar. E acontece, tá? Esse tipo de coisa, pelo menos na minha vida, acontece com certa frequência. Tu escreve o negócio errado e nem se dá conta, cara. Simplesmente segue a vida, assim. Que é um negócio horrível, mas acontece. Pelo menos a gente se deu conta disso antes de terminar a conta, o que é maravilhoso. Tá. Então, voltando para cá, então, como eu multipliquei todo mundo por grau Celsius, então isso aqui vai embora. Fica tudo bem. Só isso aqui vai ter grau Celsius. O resto aqui é só fazer as multiplicações. Então, eu vou subtrair 1.600 graus Celsius em ambos os lados. E vou ficar com essa coisa aqui. Linda, né? Olha que maravilha. Igual a menos o tal do 1.600. Aqui faltou espaço. Bom, perfeito. E aí? E aí é só fazer multiplicações básicas, né, cara? Então aqui, 91t. 3 vezes 90 dá 270. 273 a gente vai ter aqui. Aí joga isso aqui fora. 20t tá certinho. Aqui vai ficar 2t menos 60, né? Pronto. E aí é só agrupar as coisas. 91 com 20 dá 111. Com 2 dá 113. Isso aqui vai ser igual a alguma coisa, né? Sempre alguma coisa vai ser, de fato. Eu vou somar 2.730 com 60 dá 2.790 em ambos os lados. E eu vou chegar em alguma coisa. Tu acredita nisso? Então,
vamos botar aqui 2.790 menos 1.600. Seria bom se eu acertasse essa, né, cara? Ia ser tão feliz. E aí a gente pega essa coisa aqui, joga pra cá. E vai fazer o que com isso? Bom, vai fazer essa divisão. A pior parte dessa conta tá aqui, bem dizer, né? Na hora de tu pegar e fazer a porcaria da divisão. Aí vamos lá, sobre 1,3. Essa temperatura de equilíbrio seria o que? Uns 10 graus Celsius, seria mais de 10, né? 1190 dividido por 113, se fosse vezes 10 dá 1130, é 10 e alguma coisa. Tá, é uma temperatura que faz meio que sentido, né? Tá entre o 0 graus Celsius e o 30, que é os dois picos que a gente... os dois valores extremos que a gente tinha. É razoável. Mas de novo, infelizmente, a gente é obrigado a fazer essas contas, né? Que é a parte difícil, essa porcaria dessa questão. 1190 sobre não, né? Mas dividido aqui por 113. Por que não seria 119, né, cara? Dava tão bonitinho, ficaria tão bom. Mas não, tem que ser 113. Então aqui vai ser 1. Aqui a gente bota este valor lindo, né? Puxa pra cá, menos 9 menos 3 sobra 6. Pronto. Agora vem a parte chata, tá? Isso aqui é o resto da subtração, certo? Ninguém discute isso. Aí tu vai baixar esse zero, né? O 6 é menor do que o 113, não tem como fazer a divisão, então tu baixou o zero. Fez isso, tu é obrigado a fazer a subtração. Ah, mas 60 é menor que... não tem conversa, né? A gente viu que não tem o que fazer. Baixou aqui, tu é obrigado a fazer uma subtração. Ah, mas não dá. Bom, então coloca um zero aqui. Ah, mas eu não posso botar um zero aqui e a vírgula? Não. Tu é obrigado a fazer a subtração nessa situação que tu baixou um número aqui. Então, tem que fazer. Então, 113 vezes zero. Deixa eu... é só botar um zero aqui embaixo, né? Vai dar isso. Ou 00, se tu quiser. Aí faz a subtração aqui. Vai sobrar 60, né? Agora sim. Isso aqui é o resto da subtração. É menor que 113? É. Então agora tu pode botar um zero a mais aqui e a vírgula, tá? Porque tu não baixou nada, ele é o resto. Então, fica por isso. Beleza, 600. 113 vezes 5 acho que passa, né? Passa, é vezes 4 então. Porque vezes 5 já daria 500 e alguma coisa, então já não tem o que fazer. Tá? E essa coisa também de chutar um valor aqui, saber mais ou menos por quanto que tu tem que multiplicar, é treino, né, cara? E tu precisa disso. Então 3 vezes 4 aqui dá 12. 4 vezes 1 é 4. Com 1 dá 5. E 4 vezes 1 é 4. Beleza. Então 452. Ó, aqui já tá um valor bonito, né, cara? Aqui já, pra gente já... eu já me contentaria com isso. Não, mas vai ser por 5, né, o animal, porque 600 eu tava pensando que era 500. Complicado, né, cara? É complicado, né, cara? É complicado. É complicado quando a cabeça não te ajuda, cara. 3 vezes 5 é 15 e a gente precisa da cabeça. Complicadíssima situação. 5 vezes 1 é 5, 1 dá 6. E aqui vai dar 5, então... 10,5 graus, mais ou menos. 565. Vamos ver se a gente pega mais um número aqui. Esse 6 aqui vira 5. Isso aqui vira 9. Isso aqui vira 10. Então 10 menos 5 é 5. 9 menos 6 é 3. Aqui vai dar 0. Então, nesse caso... como ele é o resto da subtração, eu posso colocar um zero aqui, como ele é menor que
que o 113, aí nesse caso eu posso. Então, 350, com certeza por 3 dá, né? 113, aqui já acabou pra nós, tá? Eu não vou continuar a partir daqui. Não sei porque que eu tô fazendo aqui no canto, se eu posso puxar, né? Eu tenho toda a liberdade do mundo. Aqui dá 9, 3 e 3. Tá, então é mais ou menos isso, que dá pra gente arredondar pra 10,5 graus, mais ou menos. Seria bom, né, se fosse. Supondo que eu tenha entendido tudo a questão, é isso aí. Tem pra marcar? Não, então esquece. R11, ele aproximou pra 10. Não, ele não aproximou. É 10. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu errei essa questão. Tá? Porque se ele está apresentando 10 graus Celsius aqui como resposta e a gente achou 10,53, então já é 10,5 já, né, cara? Então ele não ia ignorar meio grau Celsius assim do nada e não colocar aproximadamente. Então provavelmente eu errei essa questão. Mas vamos tentar fazer a letra B para ver se a gente chega na resposta. Na verdade, provavelmente a gente vai chegar na resposta muito próxima, né? Porque 10,5 é bem próximo de 10, então provavelmente a massa, que é o que acho que ele vai pedir aqui, né? Qual a quantidade mínima de gelo que você deve dispor para baixar a temperatura da bebida a 0 graus Celsius? Tá. Beleza. Então, aqui a energia disponível que a gente teria, a gente já fez mais ou menos o cálculo, né? A gente viu aqui que precisava para 20 gramas, era 1.600. Mas eu não levei em consideração que eu também tenho a energia da caixa que está na volta, que estaria a 30 graus Celsius também, então eu tenho um pouco de energia ali disponível da temperatura daquela porcaria. Tá, mas esse 10 aí tá muito feio, né, cara? E eu não sei como melhorar a minha resposta, então o que eu vou fazer aqui? A gente vai... Pera aí, porcaria, me ajuda? Deixa eu tirar um print, por favor. A gente vai jogar na querida IA e ver como é que ela resolve essa primeira parte, tá? A segunda parte é de boas, desde que a gente tenha entendido a primeira. Então, vamos dar uma olhada. Como é bom ter uma ajudazinha dessa, uma muleta, né? De vez em quando é essencial o cara ter isso aqui. Dá pra fazer sozinho? Dá, mas é que demora, né, cara? Ainda mais pra essas coisas aqui. Quem tá gravando não tem esse privilégio de parar e pensar sobre as coisas, cara. Tem que mostrar serviço, né? Então vamos lá. Dados do problema. Sistema inicial, copo mais bebida, temperatura inicial 30 graus Celsius. Capacidade térmica do conjunto 91 calorias por grau Celsius. Gelo e invólucro. Massa do gelo 20, temperatura inicial do gelo e do invólucro 0 graus Celsius. Capacidade térmica do invólucro metálico. Então foi isso que eu não entendi. Constantes físicas, água do gelo, tá? Então aqui ele adotou o calor específico comum. Então beleza, então aparentemente, supostamente, eu entendi errado mesmo a questão, né? Feio, feio. Então aqui eu tenho um copo, eu tenho a porcaria do líquido, até aqui assim mais ou menos. Opa, aí tá mal, hein? Aí tá mal, tá chacoalhando. Tá? Aí eu coloco um metalzinho aqui dentro do coisa que tem gelo dentro desse metal. Aí sim a situação funciona. Certo? Aí acho que agora a gente se entendeu. Então essa é a minha situação. Ai, cara, a vida é complicada, né, cara? O cara já tem uma capacidade cognitiva muito baixa. E aí se depara com esse tipo de coisa. É isso aí. Olha aí, ó. Olha que grande ajuda que ele deu, ó. Em menos de um minuto
Já deu para você dar conta do que tinha que fazer e a gente volta e refaz a questão, então. Não tem problema, errar é o mínimo, né? É normal, é o esperado, é o desempenho padrão. Então, apagar isso aqui tranquilamente. Agora que entendemos a situação, a gente sabe que o gelo vai derreter de qualquer jeito, aparentemente. Supostamente, né? Então, vamos lá. O Q1 aqui, eu vou chamar de Q1, que é a quantidade então de energia que o copo e o líquido vão perder, né? E tudo mais que eles podem perder. Então, a gente teria a capacidade térmica desse sistema, que é 91 calorias por grau Celsius, vezes a variação da temperatura. Então, temperatura final menos a temperatura inicial, 30 graus Celsius. Perfeito. Agora, o Q2 vai ser a quantidade de energia que o gelo vai pegar disso daqui para se tornar líquido. Então, seria a massa de gelo, 20 gramas, vezes o calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama. Perfeito. Então eu devo ter confundido calor latente com a capacidade térmica aquela hora, né? Ah, beleza. Então isso aqui, quantidade de energia que o gelo pega. Depois, o Q3 vai ser a quantidade de energia que essas 20 gramas agora de líquido vão precisar para variar a temperatura dela. E aí o calor específico já é o da água no estado líquido. Certo? 20 gramas, 1 caloria por grama por grau Celsius, vezes a variação da temperatura que ela vai sofrer, vai ser a temperatura final, menos a inicial, que era 0, então, de fato, aqui dá para botar só o T, né? E tá tudo bem. Beleza, lindo demais. Aí, a gente ainda tem o Q4, que vai ser o metal que está envolvendo o gelo. Olha, é tanta coisa, né, cara? Ah, esse cara não tem o que fazer, né, cara? Então, aqui a gente tem a capacidade térmica dele, que é 2 calorias por grau Celsius. Não confunde com calor latente, rapaz. Então precisa de 2 calorias para cada grau Celsius que vai aumentar a temperatura. Então, vezes a variação de temperatura, que aqui vai ser o nosso T, menos a temperatura inicial que ele se encontrava, que é 0, porque ele está na mesma temperatura que o gelo, né, e tudo mais, inicialmente. Então ele vai precisar de um pouquinho de energia para variar a temperatura dele também. Tá? Então é essa situação que a gente tem. Se a gente somar tudo isso, a gente vai ter que encontrar 0, né? Como resposta, porque o que um perde de energia, o outro vai absorver. Então fica tudo aqui dentro mesmo, né? Se um perder 20 calorias, o outro vai absorver essas 20 e assim por diante. Então, somando tudo, a gente espera encontrar 10 agora, né? Então, vamos torcer para que tudo funcione bem dessa vez. E se não funcionar, bom, é paciência, né? Olha os queres aí cantando, felizes da vida. É muita alegria para um bichinho só, né, cara? E aí agora sim, a gente vai torcer para fazer isso aqui certo. Cara, bom, caloria tem tudo que é canto aqui, né? Nas parcelas todas eu tenho. Tenho caloria aqui, tenho aqui. Então eu vou me livrar disso. Já começar assim. Aqui você vai embora. Na verdade aqui até essa grama, né, vai embora.
porque tem no denominador aqui também. Então, a gente se livra disso. Aqui também grama vai embora, caloria também. Ficaria só 1 sobre grau Celsius, bem dizer, né? Por enquanto. E é importante fazer esse trabalho aqui de lidar com as unidades, tá? É muito importante. Aqui também caloria. Vai dar uma limpada, certo? Agora, se eu multiplicar todo mundo por grau Celsius, então aqui vai embora, some, na verdade vai ficar o 91 vezes o T. Aqui vai ficar essa coisa vezes grau Celsius, mas daí é só arrumar isso. Esse 10 aqui vezes, ele pode vir para cá no caso. 2 vezes 8 dá 16, então a gente já bota aqui. Aqui é grau Celsius a unidade, que é o que ficou, né? Esse grau Celsius aqui vai embora também. Aqui também vai embora. Aí 20T com 2T vai dar 22. Perfeitamente. E por enquanto é isso. Então a gente vai pegar isso aqui. Eu vou subtrair 1600 graus Celsius em ambos os lados, hein? A cabeça deu uma travada, né, cara? Vai saber o que aconteceu. Aí voltamos à programação padrão. Ok? Então ficamos com isso daqui. Uma situação muito interessante. Quando a gente não erra é muito bom, né, cara? 91T. Aqui 3 vezes 90 dá 270. Vai dar 273. E é isso aí. Aqui fica por isso por enquanto. Na verdade 22 com 91 dá 113, não vai? Tá, mas daí o que mudou de uma coisa para outra? Nas minhas contas não mudou nada, né? Talvez tenha mudado. Que tristeza, né, cara? Chegar na mesma coisa é muita... É um pedaço de lixo. Ah, aqui, 91T. Não, mas aqui eu fiz certa multiplicação. Ainda bem que eu fui deixando umas coisinhas aqui, né, pra trás. Pô, 20. Aqui com 2 vai dar 22. Será que eu não copiei alguma coisinha? Ah, não, aqui é 2 calorias por grau Celsius mesmo. Ai, que tristeza, hein? Que tristeza miserável. 91 com 22, deu na mesma coisa. Não, não é pra dar na mesma, não. Porque... Por que não é pra dar na mesma? Porque aqui nesse caso eu tô considerando que o negócio que tá envolvendo o gelo tá a 0 graus Celsius. Na outra conta que eu fiz, eu tava considerando que era uma caixa por fora que estaria a 30 graus Celsius e tendo essa capacidade. Então, naquele caso, ele estaria perdendo energia e essa energia estaria sendo usada para aumentar a temperatura do gelo e depois aumentar a temperatura da água. E nesse caso é o contrário. Eu estou usando a energia que a água perdeu ali para aumentar a temperatura dessa capinha de gelo, né? Esse porcaria que está envolvendo ali o cubo de gelo. Então, é para ser algo diferente. Então aqui, 22 com 91. Seria 23 com 90, daria 100, 113T de fato. Ai, que maravilha. Isso vai ser igual. Aqui eu vou somar 2.730 em ambos os lados, então 2.730 menos 1.600. Agora foi. Agora sim. 1.130. Agora tudo deu certo. Olha que maravilha. Então, nosso T aí é 10 graus Celsius e não tem quem diga o contrário. Quando a gente acerta é bom, né, cara? Faz bem pra saúde.
Mas o importante é tentar fazer, né? Muito mais importante do que tu acertar uma conta é tu ter a disciplina de começar ela, de começar a tentar resolver. E se errar, de continuar tentando, né? Isso é muito mais importante porque às vezes tu só se acostuma a acertar quando se tu erra uma ou duas seguidas, já começa a se estressar, já não querer continuar a fazer as coisas. Então o melhor é ser resistente na hora de tentar fazer as coisas do que ficar sempre esperando o resultado positivo. Então vamos lá. Na B, então, a quantidade mínima de gelo que se deve dispor para baixar a temperatura da bebida a zero. Ok. Então aqui eu ainda tenho que levar em consideração o metal na volta do gelo, não tenho? Que está envolvendo ele. Porque ele também é importante, né? Oh, coisa linda. Eu vou ter que levar em consideração essa porcaria, cara. Porque se eu levar em consideração só um gelo aqui no meio, a energia que eu vou precisar retirar da água pra baixar vai ser uma. Agora, se eu tiver o metal na volta do gelo envolvendo ele aqui, aí eu vou precisar. Eu vou retirar mais energia da água, né? Com a mesma quantidade de gelo no meio. Faz sentido? Eu acho que deve fazer algum sentido em algum lugar do mundo. Vamos lá então. Que quantidade de energia eu tenho disponível aqui, considerando que a temperatura cai para zero? Vamos lá. Massa de gelo desconhecida. A capacidade térmica eu tenho que é 91 vezes variação de temperatura de menos 30, que vai ser o caso aqui, né? Menos 30. Beleza, então faltou só um vezes aqui, né? Só um vezes de leve, assim. Quer dizer que a gente está usando Q igual a C dt. Então o meu Q vai ser, bom, 270 e bota um 10 na frente, né? Multiplicando. Não, 273 nesse caso aqui. Então, certo? Então é isso aí, a quantidade de calorias que eu tenho disponível. Tá. Para baixar a temperatura para zero. É uma boa pergunta, né, cara? Uma boa pergunta. Tá. Esse gelo vai virar água, certo? A 0 graus Celsius. Eu imagino. Suponho eu. Então vamos colocar aqui, ó. Q1 vai ser igual a uma massa que eu não sei quanto é que é, vezes o calor lá latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama nesse caso, né? Perfeito. Então temos isso, mas temos o Q2 também, que é a porcaria do metal na volta, que eu acho que eu teria que levar em consideração. Porque cara, o terneiro vir se coçar na casa, cara, que coisa nojenta, cara, que bicho chato, cara. Como é que pode um animal, como é que pode o bicho ele ir contra ele próprio, cara, falar assim, cara, não se ajudar, né? Porque, pô, se ele fosse pra qualquer outro lugar, eu ia ser um ser humano muito mais de boas, assim, quando falasse, a gente tem que carnear um bicho aí, eu ia falar, não, mas deixa o terneiro, pô, pobrezinho do bicho, tá ali, tão mansinho, tão gente boa, né? Não, porque carnear o bicho, não tem necessidade, vamos viver mais um tempo aí, comer uma carne galinha e tal, uns ovos e coisas desse tipo, e deixa o terneiro em paz. Agora, quando falarem, eu vou falar, olha só, tá bem gordinho, bem gordo, tá grandão. Dá um churrasco que é uma maravilha. Embora eu não goste de churrasco, não me importo com isso. Mas, nossa, olha só o terneiro lá, tá esperando lá. Pronto, imagina a quantidade de guisado que ele não vai sair dali. Porque não pode ir pra outro lugar, né, cara? Tem que vir se coçar na casa onde eu acabei de pintar de branco, né, cara?
Ai, ai, o cara tem o que merece, né? De fato, a gente tem o que merece, não dá pra reclamar. O bicho não sabe, o bicho tá ali fora, vivendo a vida dele, né? Ele não tem, não tem. Esse é o mais complicado, né? O bicho não tem noção nenhuma do que ele tá fazendo. Se esfregando uma casa que foi pintada de branco, ele não tem não, nada, 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 nada. Pra ele nada é problema. E tô eu aqui me estressando, cara. Vamos lá, então, vamos voltar pra cá. Considerando que eu tenho que levar em consideração o metal na volta do gelo, a capacidade térmica dele seria 2 calorias por grau Celsius. Não confunde capacidade térmica com calor latente lá, vezes a variação de temperatura. Ahn, no caso aqui, ele tá a 0 graus Celsius, certo? Inicialmente. E a temperatura final também vai ser 0 graus Celsius, que é o que eu espero que aconteça. O que eu deveria fazer com isso? Deveria desconsiderar, né? Deveria desconsiderar isso aqui, porque não vai ter uma variação de temperatura. Eu quero que você mantenha em 0. Então acho que é só realmente a quantidade de gelo mesmo. Então, lindo, lindo, que coisa bonita, né? Então a gente tem a quantidade de energia disponível aqui. Aí é só igualar isso a massa vezes esse 80 aí, tá tudo resolvido, cara. Então a massa de gelo vai ser esse 2730 sobre 8 caloria, não, gramas. Não tem caloria nenhuma, esquece, caloria foi embora. Tá bom. Conta fácil, né? Conta bem simples. Isso aqui dá pra dividir por 2 pra facilitar um pouco? Até que dá, né, cara? Até que dá pra gente fazer a divisão. 2000 é 1000, 700 é 350, então 1350, 1365. Perigoso fazer isso aqui para quem não, que nem eu, que tem dificuldade, porque se tu errar essa aqui, te ferrou, né, cara? Mas vamos lá, vamos tentar fazer essa continha pra gente se entender. 1365 dividido por 4. Daria pra fazer as divisões, né? Dividir por 2, isso, depois dividir por 2 de novo. Até que não ia ser. Mas deixa quieto. 13. Então aqui vai ser 4 vezes 3. Vai dar 12. E aqui vai ser mais fácil, né? Com certeza. Então aqui sobra 1. Baixa o 6. Aqui 4 vezes 4 dá 16. Então aqui vai dar 0. O que acontece? Isso é o resto da divisão, certo? Então a gente vai baixar o 5, ó, por sorte, o 5 é maior que o 4, então não vai precisar aplicar aquela regra lá, né? Então aqui 4 vezes 1 vai dar 4, sobra 1. Tá. Beleza, esse 1 é o resto da divisão, é menor do que o 4? É. Então nesse caso aqui, como ele é o resto da divisão, eu posso colocar o 0 aqui e a vírgula aqui. Aí nesse caso não tem problema. Então 4 vezes 2, a gente vai ter o nosso querido 8, e na próxima está resolvido. Então aqui vai dar 2, é o resto da divisão, é menor que o 4, eu posso colocar 0, aqui então seria 5, né? Então a gente teria 341,25 gramas. Parece ser um número bem grande, né, cara, pra tá certo. Mas beleza, vamos lá. Parece tá errado, né? Parece tá bem mal essa questão. Ah, eu sei por quê. Ó, o animal. O animal ele dividiu aqui por 10, isso aqui, e não dividiu esse. Então era 273 dividido por 8.
Então a gente pode considerar o seguinte, que aqui eu deixei 8 vezes 10, tá? Então eu não sumi com o 10 daqui também. Tá? Então ele tá ali quietinho no canto dele. Então é essa a situação. Então aqui seria 4 mais vezes 10. Ainda bem que deu para remendar a coisa, né? Aí eu fiz isso daqui dividido por 4 e agora basta eu dividir o resultado, que seria isso aqui, por 10 e aí tá tudo certinho. Então, só deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda, a gente tem 34,125. E por que eu desconfiei da minha resposta? Porque a gente fez a conta, tinha feito para ver se as 20 gramas de gelo iam derreter, né? A gente viu lá que para derreter 20 precisava de 1.600 calorias e tal. E a gente teria 2.730 disponível ali no caso para se a temperatura baixasse a zero, né? Então tu encontrar uma resposta depois que precisava de 341 gramas de gelo para baixar a temperatura do copo lá com líquido para zero, é meio absurdo, né? Se com 20 tu já consumia mais da metade da energia que ele tinha disponível ali, até a temperatura chegar a zero. Então vamos ver se isso aqui tá mais ou menos, tá? Então aproximadamente 34 aqui. A gente se contenta com essa aí. Aproximadamente 34 gramas, de fato. Que bom, né, cara? Então acho que a nossa próxima é o nosso R12. Que hoje tá bem demorado, né? Esse conteúdo aqui tá bem arrastado, cara. E não é porque eu quero, não, hein? Uma barra de gelo de massa 100 gramas a menos 20 graus Celsius, então tá bom. Eu vou botar M1 aqui, tá? Beleza, ela é colocada num recipiente com 15 gramas de água líquida a 10 graus Celsius, tá? Perfeitamente. E o que tu quer que eu faça? Sabe-se que o calor específico do gelo é 0,55 caloria por grama por grau Celsius. Então tá. Faltou só um sinalzinho de dividido, né? Pouca coisa, não quer dizer muito, não. E aí, o calor latente de fusão do gelo é 80, tá? O que tu quer que eu faça, meu garoto? E o calor específico do líquido é 1 caloria. Então, beleza. Então, C2 aqui. A gente só faz uma pequena correção e tá pronto. A temperatura de equilíbrio vai ser alguma coisa, né, cara? Beleza. Aqui de novo, a gente vai primeiro ver quanto de energia essa água tem disponível aí para liberar, né? Que seria o nosso M2. Aqui só de olhar, eu posso estar errado, mas só de olhar que é 100 gramas de gelo e só 15 gramas de água a uma temperatura bem né? Bem baixinha. Provavelmente a temperatura de equilíbrio dessa coisa toda vai ser 0 graus Celsius, tá? Mas isso aí é achismo da cabeça. Então, a gente primeiro vai ver quanto que essa água pode liberar da temperatura aí, de caloria, né? De energia no caso, até a temperatura dela cair para zero. Então, a massa de água é 15 gramas, vezes o calor específico dela, vezes a variação que vai ser menos 20, menos 10, né? Ainda por cima é uma temperatura bem baixa mesmo. Tá, então vou pegar
isso aqui. De novo, a gente se livra dessa grama aqui. O grau Celsius também pode ir embora. Ó, pelo menos a multiplicação é fácil, né? Então a gente teria disponível aí menos, no caso, menos não, mas teria 150 calorias disponíveis aí. Eu nem preciso, nem preciso fazer a conta, né? Mas vamos lá pro gelo aqui. Então seria o NL, né? Então vou chamar de Q1 aqui, que é a quantidade de energia que ele precisa para derreter completamente. Massa de gelo, 100 gramas. Até isso ele facilita a conta, né, cara? Olha que maravilha. E aí, calor específico. Ah, é, porque o gelo, além de tudo... Ah, tem que tomar esse cuidado. O gelo tá a menos 20 graus Celsius. Aí eu tenho que ver primeiro se essa energia vai ser capaz de variar a temperatura dele para zero, né? Então tem mais essa coisa. Tá. Então beleza, vamos ver se essa coisa vai ser suficiente para zerar. Então eu teria uma variação aqui de menos 20 para zero. Temperatura final é zero, temperatura inicial aumenta, então menos com menos dá. 0 menos menos 20 é 20 graus Celsius. É isso que tem que saber, não tem essa de menos com menos nada. Vamos ver quanto de energia eu preciso. Tá, aqui grama vai embora. Certamente, grau Celsius também. Esse 100 aqui vai deslocar vírgula duas casas para a direita, então a gente teria 2 vezes 55. É só bota o 10 para cá, meu jovem. E aí 2 vezes 55 dá 110. Então eu preciso de 1110 calorias só para variar a temperatura do gelo de menos 20 para zero, que eu não tenho disponível aqui, eu só tenho 150. O que quer dizer que a temperatura de equilíbrio vai ser algo abaixo de 0 graus Celsius. Se bem que aí tem mais essa, né? Essa água, o gelo tá a menos 20, ele precisa disso daqui para chegar a zero, tá? Só que a água, ela vai perder então essas 150 calorias, vai chegar a 0 graus Celsius e vai começar a congelar. Aí eu sei que eu tenho que o gelo consegue absorver energia suficiente, ou consegue absorver essas 150. Quantas calorias a água tem que perder para ela congelar? Se a gente vê isso daí, pá, vai ser dar um trabalho, cara, que questão nojenta, cara. Tudo tem que considerar. Então vamos lá. Consideração 2 agora. Se o gelo vai conseguir absorver a energia da água para ela congelar completamente. Quanto que ele precisa absorver para esses 15 gramas de água congelarem? Isso é a segunda coisa. Então, que linha aqui? Vamos lá, seria a massa, que é 15 gramas, certamente, vezes o calor latente de fusão. Aí depois a gente faz as continhas todas, tá? Se isso aqui bater, se a gente vê que a temperatura vai ser menor do que 0 graus Celsius, se é possível que isso aconteça, aí a gente monta todo o esquema e faz. Mas antes tem que testar esse lixo aqui. Então, calor latente de solidificação vai ser menos 80 calorias por grama. Que legal, né? Tá bom. De fusão é 80, o de solidificação é menos 80, porque tem que retirar essas 80 calorias por grama para baixar a temperatura, para congelar, né, o líquido e tal. Então, tendo feito isso, a gente vai se livrar da grama aqui. A grama aqui também vai embora.
esse 10 aqui pode vir para cá. 8 vezes 15. É uma boa pergunta, hein? 4 vezes 15. 2 é 30. 4 é 60. 8 é 120. Então aqui vai dar menos 120 a 1.200. Então eu preciso retirar 1.200 calorias aqui da água para ela congelar completamente. Então eu teria que retirar 150 para a temperatura baixar até zero. Tenho que retirar mais 1.200 para a temperatura baixar, para ela congelar completamente. E aqui a gente viu que o nosso Q1 era 1.100 para variar a temperatura do gelo lá para sair de menos 20 e chegar em zero. O que quer dizer que a água vai baixar, as 15 gramas de água vai baixar a temperatura dela até zero. Aí ela vai começar a congelar, o gelo vai começar, a temperatura dele vai começar a aumentar um pouco até chegar em 0 graus Celsius. Só que como o gelo precisa de 1.100 para chegar em 0 graus Celsius, e a gente aqui precisa perder 1.200 para congelar completamente, então dá para dizer que a temperatura final da coisa toda vai ser 0 graus Celsius, tá? A água vai congelar praticamente toda e o gelo vai começar a entrar no estado de fusão, mas não vai passar disso, tá? Então a temperatura de equilíbrio de tudo é zero. Então, depois de todo esse raciocínio, daí o cara vai lá olhar a resposta e tá errado. Tá, mas ele tem a letra B aqui, 0 graus Celsius, é uma boa. Eu vou ficar com ela, parece ser bonitinho. Porque se a gente olhar as outras alternativas, menos 10, não parece ser bom. 10 graus Celsius de jeito nenhum, 20 graus Celsius esquece, tá? Essas duas aqui não tem a menor possibilidade, tá? Porque a massa de água é muito pequena, a temperatura inicial dela já é 10 graus Celsius. Como é que tu vai misturar água a 10 graus Celsius com gelo a menos 20 e a temperatura final vai ser 10? Que jeito, cara? 0 beleza, menos 10. Aí essas duas aqui, se tivesse que chutar, ficaria nessas duas. Mas a gente fez as continhas, viu que mais ou menos o que vai acontecer. Então eu fico com a letra B. É mais seguro que seja. É o nosso R12 e é a letra B de fato. Então, lindo, né? Então essa é aquela questão assim que o autor poderia ter usado num exemplo nesse livro, né? Poderia ter resolvido um exemplo com essa questão aqui, explicado todo passo a passo, que às vezes tem que fazer o teste e tal, antes de sair montando equações. Mas isso não existe nesse livro, né? E também vou dizer outra coisa também, que às vezes quando tem essas questões bem detalhadas como exemplo e o cara tá com pressa, tu acaba pulando o exemplo como se ele não fosse nada, né? Às vezes eu era um que subestimava muito os exemplos, assim. Eu falava, é um exemplo. Por que eu vou prestar atenção nisso? Vou direto pra lista, cara. É lá na lista de exercícios que vai estar as questões difíceis. É lá na lista que vai ter as boas questões. Esse exemplo é muito básico, isso é coisinha bobinha. E aí, cara, chegava na lista, não conseguia fazer, tinha que voltar e ler o exemplo. Daí li o exemplo com nojo, né? Já essa porcaria dessa explicação ali, tá faltando tanta coisa nessa explicação. Então, assim, eu não sei dizer, mas o exemplo ele é necessário. Quando o professor que escreve o livro, ele tem uma noção boa, sabe explicar as coisas, o exemplo é maravilhoso, tá? Então, vamos para 13 aqui. Coloca-se numa cuba contendo água em ebulição sob pressão normal uma esfera de alumínio de massa M a temperatura de 150 graus Celsius. Tá. Massa M, não sabemos. Temperatura 1 aqui, vou ter que botar massa 1 aqui para ficar tudo alinhado, né? Tá, o que mais? A esfera termina em equilíbrio térmico com a água a 100 graus Celsius. Ok.
e verifica-se a formação de 10 gramas de vapor de água. Tá. Então, M2. Temos aí 10 gramas. Ok. Vamos lá. Sabendo que o calor específico do alumínio é 0,2. Tá. Será que eu escrevi errado? Não, tá certo. E o que mais? E que o calor latente de vaporização é 573. Tá. Perfeitamente. A massa da esfera será igual a alguma coisa, certo? Alguma coisa. Ai, beleza. Deixa eu só me espreguiçar aqui um pouco e vamos fazer. Bom, tá, a gente tem que ver que a gente conseguiu fornecer energia para a água, né, para ela virar vapor. Então 10 gramas viraram vapor. Então, que quantidade de energia foi fornecida? Vamos lá. 10 gramas vezes isso daqui. Então a gente forneceu 5.730 calorias, certo? Para poder 10 gramas virar vapor. E aí, essa foi a quantidade de energia que a esfera de alumínio perdeu aí quando ela teve essa redução da temperatura dela. Então, a gente bota aqui um menos. Tô achando que essa questão vai ser mais fácil, cara. Então a gente tem a massa do alumínio vezes o calor específico dele. Dois espaços, dois. Vezes a variação de temperatura, que foi, era 150 inicial, caiu para 100. Então teve uma variação de menos 50. Parece bom, né? Parece bom. Então aqui a gente vai pegar este menos aqui, este outro menos daqui, e eles vão embora. O que mais? Esse grau Celsius com toda certeza vai embora com esse daqui que ficou junto, não sei porquê. Acho que é carente, né? Meio carente, precisar. Bom, esse 0,2, se eu multiplicar por esse 10, vai virar 2. 2 vezes 5 dá 10. O que é um valor interessante. Aí o que acontece? Como tudo é multiplicação, então esse 10 aqui, eu posso dividir ambos os lados por 10 no caso, né? Então, no final das contas, a nossa massa vai ser 573 gramas, bem dizer, tá? Então, se a gente olhar para cá, eu tenho 0,537, 0,5370. Ele tá tudo em quilograma, tá? Então, o que acontece? Se eu dividir isso aqui por 1000, eu vou ter o valor em quilograma, tá? E 1000 vai deslocar a vírgula disso aqui 3 casas para a esquerda. Então, eu ficaria com 0,573 quilograma. E essa é a massa, então. 537, eu copiei errado. 537. Eu copiei ao contrário, porque eu sou burrinho, né, cara? Eu copiei 573, né? Pois acontece. 537 pra cá. Aqui é só refazer, não tem problema, né?
Pouca coisa, pouca coisa. Errar é o básico, né? É o esperado, na verdade. Da minha parte. E aqui é só inverter. Tá bom, 0,537. Então, olhando as alternativas, na verdade, 0,537 é a letra A. Essa aqui é qual? É a nossa R13. Para R14. E na 13, letra A de fato. Perfeito. Beleza. E na 14 aqui. Um calorímetro de capacidade térmica desprezível contém água a 100 graus Celsius. Calma lá. Contém água a 100. Tá, então a massa de água M1 que eu não sei. Temperatura 1 inicial aqui é 100. E aí o que mais? E um corpo metálico de massa 270 gramas a 250 graus Celsius. Caramba! Vamos com calma. M2 270. Temperatura do 2 250 graus Celsius. Beleza. Ele tá calor específico 0,11. Então é o nosso C2 aqui, né? O que mais? É introduzido no interior do calorímetro. Considere que não há perda de calor para o ambiente. Sendo o calor latente de vaporização da água 540 caloria por grama. Tá. É o nosso LV. O que mais que tu tem pra mim? E o ponto de ebulição da água 100 graus Celsius, a quantidade de vapor que se forma é. Tá, então a capacidade térmica dele do calorímetro é desprezível, então tá ótimo. Bom, então a temperatura do alumínio vai baixar, né, desse corpo aí que seja, acho que não é alumínio coisa nenhuma, mas vai baixar de 250 para 100 graus Celsius, vai entrar em equilíbrio com a porcaria da água que tá ali. E nesse meio tempo, um pouco de água que vai receber essa energia vai virar vapor e acabou-se a coisa. Pergunta é, quanto de energia a gente tem disponível? Bom, vamos ver. Massa tá aqui. Calor específico deste objeto. Vezes a variação de temperatura, né? No caso, caiu 150 graus Celsius. Muito bem. Então aqui grama vai embora. Na verdade, deixa essa coisa quieta aí. E graus Celsius também, né? Tá. Esse 10 aqui vai deslocar a vírgula aqui uma casa para a direita e esse outro 10 aqui vai fazer a mesma coisa. Então aqui vira 11 e a gente teria essa conta para fazer. Eu não vou fazer isso aqui, tá? Porque não tô com vontade. Então a gente vai usar a nossa bela calculadora para resolver isso aí. Isso aí vezes 15, né? Então tá aí, 4.455. No caso é menos aqui porque é o que ele perdeu, né? Beleza. Então é isso de energia que a gente tem disponível para transformar uma certa quantidade de água em vapor. E aí pegamos isso.
E é isso aí, cara. Simples assim. Então, eu sei que isso aqui é divisível por 5, tá? Dá pra fazer a simplificação. Porque um termina em 5 e o outro número termina em 0, então dá um número inteiro, né? A divisão inteira, no caso, dos 2 por 5. Mas eu não sei. Essa daqui já ficou meio chata, né? De querer fazer a continha toda. Então, dessa vez, ela não parece ser tão difícil. Ah, eu podia dividir por 5. Não, dá muito trabalho. Tá, essa daqui eu vou fugir, tá? Da conta. Então, me dá o luxo de fazer isso. 8,25, olha que coisa trivial. Básico, né? Qualquer um sabe isso. Tá bom? Então, supondo que todo mundo ia chegar nessa resposta, estamos bem. E a letra A, 8,25, de fato. Cadê a porcaria da questão? É R14, né? Então temos letra A para ela. Se for a 14, tá tudo certo. Tá. Agora a gente tem diagrama de estado. Mais gráficos, hein? Olha que coisa bonita. Vai ser para se divertir. Será que eu anoto alguma coisa aqui ou a gente vai cair em questões depois? Eu acho que eu vou ter que anotar alguma coisa bem certo. Tá. Então, a temperatura em que ocorre uma mudança de estado depende da pressão exercida sobre a substância. Para a maioria das substâncias, quanto mais alta a pressão exercida sobre ela, tanto mais elevada se torna a temperatura de mudança de estado. Seja a fusão, a vaporização ou a sublimação, nessas condições o gráfico de pressão em função da temperatura, denominado diagrama de estado da substância, tem o aspecto indicado na figura 4. Observe que o diagrama apresenta 3 regiões correspondentes aos 3 estados de agregação: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Temperatura, pressão. Quanto mais alta a pressão, mais alta tem que ser a temperatura para ela ter a variação de fase, certo? Aparentemente é por aí, né? Se eu entendi bem. Se a água entrava em ebulição a 100 graus Celsius quando a temperatura é 1 atmosfera, se a temperatura for mais, se a pressão for maior do que 1 atmosfera, a temperatura ali de 100 graus Celsius vai ter que subir bem mais para a água conseguir entrar em ebulição, né? Virar vapor. Então, tá aí. Acho que eu entendi o básico. Vamos lá. Essas 3 regiões individualizadas no diagrama pressão por temperatura são limitadas, como se percebe pela figura 4, por 3 curvas. Curva de fusão entre as regiões dos estados sólido e líquido, curva de vaporização entre as regiões do estado líquido e gasoso e curva de sublimação entre as regiões dos estados sólido e gasoso. Tá, o que isso quer dizer? Sólido mais vapor, S mais V, líquido mais vapor, tá? Estado líquido aqui, tá, eu não sei, cara. O gráfico ele é um problema na minha cabeça, porque eu olho para essa figura aqui e até eu aceitar que as informações estão sendo colocadas assim, a maneira como as informações estão sendo apresentadas, né? Até minha cabeça ela aceitar esse padrão, a coisa como ela funciona, demora. Pra mim isso aqui é um risco e aqui é outro risco e tem umas letras aí no meio e por enquanto é o que a minha cabeça aceitou, tá? Tem palavras por aí jogadas. O que isso quer dizer, essa porcaria desta curva aqui? Que pra uma pressão muito baixa, a temperatura de fusão do sólido, sei lá, é 5 graus Celsius. Daí vai aumentando a pressão, aí a temperatura de
defusão dele sair do sólido e ir para o líquido, é isso, é só isso. Se aqui era uma pressão de 1 atmosfera, 5 graus Celsius, depois 2 atmosferas aqui, aí já pulou para 15 graus Celsius. É só essas informações que eu preciso levar em consideração? Vamos ver, eu não entendi isso aí direito, já estou dizendo aqui para que ninguém venha sarnear depois e falar, eu só não entendeu. Não entendi mesmo. Tá. Nos pontos da curva 1, coexistem os estados sólido e líquido. Nos pontos da curva 2, coexistem os estados líquido e gasoso. E nos pontos da curva 3, sólido e gasoso. Coexistem. Cadê a curva 3? Essa daqui, ó. Sei lá. Deve ser. É porque tem que tá separado por cor, não tá? E aí o daltônico de merda aqui não vê as cores, né, cara? Então, sólido e vapor seria esse pedaço, tá? Coexistem os estados. Beleza. Então, que bom pra eles, né, cara? Então, tá bom. Os estados líquido e gasoso. O ponto comum às três curvas T é denominado ponto triplo ou tríplice da substância, sendo representativo da condição de pressão e temperatura em que coexistem os três estados de agregação. Então, sólido, líquido e gasoso, tudo na mesma coisa. A temperatura seguinte indica valores de pressão e... A temperatura é brava, né? A tabela seguinte indica valores de pressão e temperatura do ponto triplo de algumas substâncias. A água, 0,01 graus Celsius. Que legal pra ela, né, cara? Parabéns, vamos bater palma agora. Pobrezinha da água. Observe, analisando o diagrama de estado, que se uma substância estiver, por exemplo, no estado sólido, caracterizado pela pressão P e pela temperatura θ, e alterarmos a temperatura ou a pressão, será possível passar da região de um estado físico para a de outro, indicando que a substância mudou de estado. Tem uma galinha gritando. Pode ser alguma raposa, alguma coisa indo atrás? Complicado. Tá. Pressão constante. Pressão é P. Eu aumento a temperatura, vai cair no líquido aqui, não vai? Porque essa coordenada vai se manter constante, aumentando a temperatura. Chega um momento que ela vai cair no líquido. E, sei lá, eu não sei se essa região toda aqui debaixo o ponto que tiver dentro dessa região vai estar no estado gasoso, o ponto que tiver dentro dessa região vai estar líquido e o que tiver aqui vai estar sólido. Eu acho que deve ser deve ser mais ou menos por isso, né? Tiver as coordenadas dentro desse espaço aqui, seria considerado sólido, então. Por exemplo, a pressão de 1 atmosfera, temperatura de 20 graus Celsius. Está aqui dentro dessa coisa. Então, sólido. Pressão de 2 atmosferas, temperatura de 5 graus Celsius. Estaria dentro disso daqui. Tá? Então, eu imagino que deve ser isso. Se não for, a gente vai descobrir logo, né? Porque os exercícios virão e virão com força. Consideremos, por exemplo, uma substância no estado líquido sobre pressão P' e temperatura θ'. Na figura 6A, 6 está aqui, 6A é justamente essa de fato. Beleza, pressão P', estado líquido e temperatura T. Calma lá, temperatura T não, temperatura θ' aqui. E aí? O que mais? Representamos uma vaporização. Calma lá. Na figura 6A, representamos uma vaporização sobre pressão constante. A temperatura de vaporização é a temperatura na pressão considerada. Tá. Então, de fato, se tá, mas acho que por essa área aqui debaixo, então vai estar no estado gasoso, né? Beleza, então acho que eu entendi. Então temos áreas aqui, se o ponto se encontrar em uma delas, aí a gente sabe que estado que está essa porcaria. Se tiver em cima dessa curva aqui,
É porque aqui ele tá nos dois, né? Pode estar líquido ou gasoso, bem em cima dessa porcaria. Muito bom, né, cara? Muito lindo. Ahn, é a temperatura de vaporização na pressão considerada. Tá, na figura 6b está representada uma vaporização sobre temperatura constante, tá? P é a pressão de vaporização na temperatura considerada. PV. Tá, eu tenho uma temperatura θ linha aqui. Aqui ele tá nos dois estados, né? Pode estar o líquido ou gasoso em cima dessa curva. Aqui ele tá líquido P', para essa mesma temperatura. Ai, cara, que lindo, né? Os gráficos eles são tão bonitos, eles reúnem tantas informações, né? Tão rápido tu acessar essas informações. Mas até o cara aprender a usar, né? É complicado. Então, vamos ao A13 e aqui é que a gente vai ver se eu entendi direito isso daí ou não. Vamos lá. A figura representa o diagrama de estado de uma substância pura. As regiões A, B e C indicam respectivamente que estados de agregação da substância. Se segue o mesmo padrão, o A seria líquido, o B gasoso e o C sólido. Aqui a gente vai ver se a coisa saiu bem. Líquido, acho que tem acento, não tem? No meu tempo acho que tinha. Opa, porcaria. Bela de uma porcaria. Pronto. O B é gasoso. E o C. Por que eu botei um igual aqui, né, cara? Eu já não sei mais. Quando eu começo a me complicar assim, só vai piorando, né, cara? Só vai piorando a situação. O sólido, será que é isso? O líquido, o sólido. E é isso aí, o C é sólido. Tá. Vamos dar uma olhada. Dá até medo de olhar isso aqui. A13. O A é líquido, o B é gasoso e o C é o sólido. Tá bom. Ok, então a gente acertou essa. Líquido, gasoso e sólido. A14. Depois disso, dê o nome das mudanças de estado indicadas no diagrama esquematizado. Meu amor, essa daqui eu não sei. Tá, eu sei o que cada área é, só que eu não lembro os nomes, cara. Vamos com calma. Ó. Aqui eu tenho o estado líquido aqui, o A, ele tá indo do líquido pro gasoso, então é ebulição, eu acho. Tá vendo? Se isso aqui caísse numa prova, pode contar como questão perdida pra mim. Então, vamos lá. Ebulição do líquido pro gasoso, o B. O B, meu amor, o B, meu amorzinho, querido coração. Se puder botar os 2 pontos, eu agradeço. O B tá indo do gasoso pro líquido. Então é condensação, eu acho. Condensação, acho que é assim. O C, não sei. Consensação é complicado. Mas é muito complicado. O C tá indo do gasoso direto pro sólido. Aí desculpa. Aí aquela coisa, né? Tabela. Vou pegar na internet aqui porque eu não quero voltar no livro porque eu não sei onde tá. Tabela. Não, tabela talvez não seja. Esquema. Mudança de fases. Se isso aqui caísse numa prova, pra mim já é o diagrama, né? Eu esqueci o nome, mas paciência. Eu estaria muito ferrado, cara.
triplo. Beleza. Vamos lá. Fusão, tá. Fusão 6, solidificação. Não, eu quero a tabelinha, meu benzinho. Eu quero a imagem, eu quero o desenho. Eu não preciso de tanta explicação assim. Essas explicações. Ah, isso aqui é o que a gente deveria saber. Isso aqui é o que eu já desenhei umas 20 vezes no meu caderno e nunca decorei. Mas vamos lá. Indo direto do gasoso pro sólido é sublimação. Então é esse que a gente precisa, não é? Putz, agora tem 3 coisas para lidar aqui. Aí fica difícil errar, né, cara? Vamos ver. A letra D. Agora já até me animei aqui, vamos ver. O próximo. Ele tá indo do sólido direto pro gasoso. Olha só que legal. E aí? Sólido direto pro gasoso. É sublimação também. Tá bom. Então vamos lá. Que seja, né, cara? Tá, a gente fez até a D. Vamos ver se tá certo até aqui, né? Até meio feio falar em olhar se tá certo, porque tu tá copiando um desenho na tabela. Mas enfim. Letra A, vaporização. B, condensação, sublimação, inversa e direta. E eu já teria errado, tá? Vaporização e condensação. Vamos dar uma olhada nos dois primeiro. Eu botei ebulição. Vai tomar no centro. Vaporização. É isso aí. Condensations. A segunda tá certa. E aqui eu nem... direta. Tá, direta deve ser do sólido pro... Deixa eu olhar na porcaria do coisa aqui pra gente ver. Nascer. Sublimação inversa. É quando vai do gasoso pro sólido e direta é do sólido pro gasoso. Aqui não botar entre parênteses, botar junto. Inversa e direta. Aqui a gente também aprende, né? Pô? Claro. Beleza. Não é aqui que eu preciso. É aqui. O F, então. Não, é o E mesmo. O E ele tá indo do sólido pro líquido, então é fusão. Então acredita que uma eu vou acertar. O F. Uma pelo menos, né, cara? É a única que fica aparecendo em tudo que é questão que a gente já resolveu, né? Mas enfim. O F, ele tá indo do líquido pro sólido. Então é solidificação. Ui, acho que acertei duas. Acho que acertei duas, hein? Já vou até dar uma olhada aqui. Sublimação. Não, calma lá. O E é fusão e o F é solidificação. Beleza, beleza, beleza. Tem mais, né? Tem sempre mais. Opa. Ou não. É só isso. Até o F. Tá bom. Gostei. Na verdade, eu gostei dessas duas questões aqui porque elas são importantes, né? Isso aqui nos exemplos estaria lindo demais, mas veja. Ele apresentou a parte teórica, eu entendi mais ou menos, não entendi porcaria nenhuma para ser sincero, assim, fiquei naquela, será que a área toda aqui é parte sólida e tudo mais? E aí chegou nas duas questões que resolveram esse problema. Agora eu sei que tudo aqui dentro dessa área é sólido, tudo aqui dentro dessa outra áreazinha é líquido e tudo aqui é gasoso. Então, acabou os meus problemas e aqui os nomezinhos que eu nunca vou gravar na cabeça, né? Infelizmente. Mas também é uma questão boa pra gente se situar bem como lidar com essas informações dispostas dessa maneira aqui, né? Então assim, muito boa questão, parabéns para quem fez ela. Sinta-se feliz. Depois, na 15. Quando cristais de iodo são aquecidos sob pressão normal a 183,5 graus Celsius, verifica-se que os cristais começam
a se converter em vapores de iodo. Com essa mudança de estado, como essa mudança de estado é denominada? Tá, eles são cristais, então tá no estado sólido, né? Imagino eu. Então, se ele começa a se converter em vapor, sai do sólido para vapor já direto, a gente tem a sublimação direta, né? Direta. E é por aí que a gente viu na última questão, não viu? É que ele botou só sublimação. Por quê? Não sei. É porque ele quis. Não sei. Ele é o dono do livro, né, cara? Por que ele não ia querer escrever só sublimação? 16, vamos lá. Considere o diagrama de estado de uma substância representado na figura. Ok, sólido, líquido, gasoso. Tá. Letra A. Indique pelo menos um par de valores de pressão e temperatura que correspondem à coexistência dos estados sólido, líquido, líquido gasoso, sólido gasoso. Sim, senhor. Outra questão importante também aqui para o entendimento desse conteúdo de fato, né? Realmente. Então vamos lá. Vamos ver se eu preciso botar o acento na coisa preciosa. Então vamos lá. Sólidos, traço líquido. Então nesse estado aqui, um par, né? Então seria aqui assim, né? Nessa parte onde a gente tem o sólido desse lado, o líquido desse lado, os pontos que tiver em cima disso daqui pode estar nos dois estados. Então a pressão 1,5 atm, temperatura 15 graus Celsius. Beleza, então vamos botar os pontos, né? O P1 aqui, as coordenadas 15, não, é 1,5, né? 1,5 e 15. Eu deveria colocar, eu acho que sim, né? Eu vou colocar aqui só pra ficar bem certinho, tá? Então, o segundo ponto. Mas isso aqui eu entendo, né? Um pouquinho, pelo menos. O segundo a gente poderia pegar... Na verdade, só tem duas opções, né? Só tem essas duas aqui. Que a gente conhece os valores, então. Mas deve pegar qualquer coisa entre aqui, né? Entre 1,5 e 2 e entre 15. Acho que ia corresponder, eu acho. Também tem que tomar cuidado com isso, né? Não é garantido, então esquece. Vamos usar só o que a gente conhece aqui. Então, 2 atm e 17 graus Celsius. Cara, já sair assumindo coisas é feio, né? Tá, então sólido líquido, é isso aí. Vamos dar uma olhada se a gente chegou perto. Sólido líquidos, 2 atm e 17 graus Celsius. E não tem mais nada pra baixo? Não, ele só pegou. Tá. Beleza, então a gente pegou também. O próximo aqui seria... Acho que ele pediu pelo menos um par, né? Líquido, gasoso. Perfeitamente. Então vou pegar os pontos Q1. Provavelmente tem dois, né? Porcaria de teclado, cara. Tá. Líquido gasoso teria que estar em cima dessa daqui, né? Que daí tá dividido entre o líquido e o gasoso aqui embaixo. Então, a gente tem 1,5 atm e 23 graus Celsius. Pode ser. E o nosso ponto Q2 aí, dá pra pegar, né? Se tiver. Seria 1, não, seria 2 atm e 30 graus Celsius. Perfeitamente. Então temos dois aí. Vamos dar uma olhada.
líquido gasoso, 2 atm, 30 graus Celsius, foi o que ele pegou, a gente também, então tá tudo certo. E agora, por fim, ele quer sólido gasoso. Tá. Perfeitamente. PQR, dois pontos R1 e R2, quem sabe? Então tá, aqui no sólido gasoso seria em cima disso daqui, né? Aqui é sólidos nessa parte de cá e aqui é gasoso aqui. Então, na verdade a gente só tem um, né? Eu acho que cumprindo esse papel seria o 1 atm, 10 graus Celsius, bem dizer. Que a gente conhece o valor, né? Também a gente teria outro aqui, ó. 0,5 atm, 0 graus Celsius. Esse ponto aqui tá nessa região do coisa gasoso. Então, eu vou usar os dois, né? O R2 é 1 atm. Acho que serve qualquer um dos dois, né, cara? Então tá bom. Vamos dar uma olhada aqui. Ele usou 0,5 e 0 graus Celsius. Então. E não, eu não tinha olhado, tá? Antes que tu vá perguntar, não, eu não tinha visto a resposta desse. Certo? Então a gente acho que a gente já... Opa, pera, ela volta que eu vi outra coisa. Não, esse aqui é o ponto triplo. Tá. Talvez só possa... talvez o ponto triplo eu não possa usar, certo? Vamos dar uma olhada de novo. Indique pelo menos um par de valores de pressão e temperatura que corresponde à coexistência dos estados. Tá, mas o ponto triplo corresponde à coexistência dos três, no caso, mas seria válido, né? Tu dizer que corresponde à coexistência do estado sólido e do gasoso. Também aceito, mas enfim, né? Não vou discutir, vamos voltar pensando sobre isso, que eu não tenho gabarito nenhum para estar discutindo esse tipo de coisa. Em que condição de pressão e temperatura a substância pode se apresentar em equilíbrio nos três estados de agregação? Bom, é aqui, nesse ponto, né? Que a gente tem o encontro das três curvas aqui, no caso. Eu não sei se isso aqui tem cores diferentes. Pra mim essa daqui é a mesmíssima cor, tá? Tudo isso aqui é igualzinho. Mas talvez pra vocês não. Enfim. Bom, mas o encontro de todo mundo é aqui. Então... esse seria o ponto que, vamos lá, é 1 atm e 10 graus Celsius. Perfeitamente. É só verificar, né, cara? É só ir na resposta. Tá, aqui tá, se eu der um zoomzinho um pouquinho só, né? Jogar aqui pro lado ficaria bom. Agora ficou gostosinho de lidar com ele. Calma lá. Cadê a resposta da coisa que eu acho que eu fui muito... me precipitei demais. Cadê a questão, cara? Ponto triplo aqui. Tá, 1 atm, 10 graus Celsius. Lindo demais. E aí? Vamos pra letra C, né? Porque deve ter uma letra C. Sempre tem. Sob pressão de 1,5 atmosfera, qual a temperatura de fusão e a temperatura de vaporização? Fusão, vou chamar de TF. Agora fica bonito. E aqui eu não preciso nem escrever, né? Fica lá. Então vamos dar uma olhada. Cadê o gráfico? Tá aqui. 1.5. Fusão é passagem do sólido para o líquido. Então a temperatura é 15 graus Celsius aqui, né? Ele tá nesse estado aí. Então, para essa temperatura e temperatura de vaporização, para essa pressão no caso, né? É aqui quando ele passa do líquido para o gasoso.
que aí vai ser a 23 graus Celsius para uma pressão de 1,5 atm. Tá. Muito bem. E aí, verificando a porcaria da questão, a temperatura de fusão é 15 e a de vaporização é 23. Perfeito. Perfeitamente. Temos uma letra D, inclusive, né? Por que a gente não teria uma letra D? Na temperatura de 30 graus Celsius, sob pressão, tá, na temperatura de 30, sobre que pressão o líquido se vaporiza? 30 seria de 2 atm, né? Que daí seria aqui em cima, né? Ele está passando de líquido para gasoso, exatamente aqui. Perfeitamente. Então, pressão igual a 2 atmosferas. E se a gente for olhar, tá aqui 2 atm e para essa parte acabou o nosso capítulo 20. Agora só tem as de verificação e as de revisão ainda, e a gente vai cair no 21. Φ igual a 8 calorias por segundo. Por que eu não tô gostando dessas coisas? Vamos ver o que é. Eu não faço ideia do que seja o próximo conteúdo, tá? Antes que alguém se pergunte aí. Não tenho a menor noção. Esses conteúdos aqui, quanto mais a gente passar desse conteúdo de ensino médio do segundo ano pro terceiro, mais distante vai estar o meu conhecimento dessas coisas, lembranças, porque o que eu mais revisei quando eu entrei dentro da universidade foi conteúdo de primeiro ano, claro, né? Porque eu precisava fazer Física 1 e Física 2 também, revisei um pouco do conteúdo do segundo ano, mas o resto, assim, essas partes aí que vai ficando pro final, eu não lembro de nada. E do que tu lembra então do teu ensino médio? Olha, com certeza não disso daqui. Eu lembro da... Caramba. Eu lembro das dores de cabeça, de sair final de semana beber. Eu não jogava baralho, então de jogo eu não lembro. Cara, eu lembro de muita coisa. Eu lembro dos jogos, dos filmes, das séries que eu assistia final de semana, maratonava, né? Uma série inteira, às vezes uma temporada inteira, de um dia pro outro, assistindo meio direto, assim. Dessas coisas eu lembro. Uma coisa ou outra dos animes, né? Porque chegava alguém com um HD, naquele tempo lá a internet era lenta, então quem tinha um HD com um monte de filme, geralmente emprestava pra ti, assim, por, sabe, umas 3, 4 horas pra te copiar as coisas pro teu computador e devolver o HD, ou emprestar pra outro fazer a mesma coisa, né? Então, é disso que eu tenho lembrança, né, cara? E do conteúdo em si, nada. Absolutamente nada. Meu professor de física do segundo ano, eu não aproveitei. É aquela coisa, eu nunca aproveitei os bons professores que eu tinha, sabe? Se eu pudesse voltar no tempo com a noção que eu tenho hoje, assim, sabendo que alguns daqueles professores lá que davam aula no ensino médio tem um gabarito muito alto, sabe? O cara estudou bastante, tem uma noção muito boa, a didática é boa, sabe? Eu teria aproveitado muito mais, assim, para tirar dúvidas e tal, porque eu tive professores que ainda são professores com toda certeza excelentes, sabe? Na questão de organizar as provas, de lidar com a turma, a dinâmica dentro da sala de aula. Então, eu é uma pena que eu não possa ter que eu não tenha aproveitado o potencial desses professores no tempo que eu podia, né, que eu tinha eles à disposição. Mas se eu voltasse no tempo, com certeza seria uma coisa que eu ia fazer. Mas enfim, a gente não pode voltar no tempo. Se eu pudesse, com o conhecimento que eu tenho hoje, certamente as perguntas que eu estaria fazendo seriam pro resto da turma seriam chatas demais, né? Seria outro ser humano. Mas enfim, na 13 aqui. No diagrama de uma substância apresentada, dê o nome das curvas 1, 2 e 3 e indique o estado de agregação correspondente a cada uma das regiões. Tá. Problema. X. Estado de agregação. Aí eu já não sei, cara. Sólido. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. O Y seria o nosso líquido.
e o Z, o gasoso, certo? Eu acho que fica por aí. Então são os estados de agregação. Agora, as curvas aqui eu não sei. Não lembro. Sinceramente, essa se eu caísse numa prova, já era pra mim. Ele botou nome, ele deu nome pra essas coisas, não deu? Curva de fusão 1, curva de vaporização e curva de sublimação. Então, tá aí. São essas mesmas. Até que o nome faz alusão, né? Bem certinho ali ao estado que a gente teria da agregação, então não era pra ser difícil de lembrar. É que vamos lembrar que quando eu tava vendo isso daqui eu não tinha entendido nada, então eu já não tava muito feliz. É vaporização. Acho que é isso. É isso, né? E depois, entre as regiões do estado líquido e gasoso, não. Curva de fusão entre o sólido e líquido, líquido e gasoso. Aí eu tenho que olhar lá. Cadê a porcaria da coisa? Líquido e gasoso é o 2, tá? Beleza? Então tá certo. E depois o 3 é curva de sublimação. Que é entre o sólido e o gasoso, né? Até que não é tão difícil lembrar disso daqui, né, cara? É que também é a cabeça, né? A cabeça não quer. Se a cabeça não quer, não vai. Pronto, não tem conversa. Então vamos lá, verificação. Curva de fusão é a 1, curva de vaporização, curva de sublimação. Sólido, líquido e gasoso, XYZ. Se a gente for olhar os nossos aqui, tá tudo certo. Então, beleza. E a 2 aqui? A V14 no caso, eu acho que vai ficar... vamos lá, vamos fazer. E parar de reclamar, eu já ia reclamar de, mas vai demorar muito, final do vídeo, vamos lá, com calma. Cada ponto de uma curva de mudança de estado representa uma condição de pressão e temperatura, em que coexistem dois estados de agregação da substância. Então, quais os estados de agregação que coexistem na curva de fusão? Sólido, líquido, líquidos, letra B. Na curva de sublimação seria entre o líquido e o gasoso. Então adivinha só. Peraí que faltou o acento aqui. E na última, que seria de sublimação, é sólido. Sólido é uma palavra boa, né? Sólido é bom. Tá bom, então fico com isso aí. Vamos dar uma olhada na resposta. 1, sólido e líquido. 2, sólido e gasoso. E 3, líquido e gasoso. Isso aqui eu me precipitei demais. Sólido e líquido foi. Líquido e gasoso na 2. Pô, mas a 2 não é líquido e gasoso? E a 3 não é sólido e gasoso? Eu tô olhando pra coisa errada ali, cara. Curva de sublimação, tá? Sublimação tá certo. Sublimação é sólido e gasoso. De fato, eu achei que ia acompanhar, que ia seguir o padrão ali, mas não seguiu, né? Entende? Sublimação, de fato, é entre o sólido e gasoso, e a de vaporização, certo? Aí é o líquido e o gasoso, que seria a 2 aqui do outro desenho, né? Então tá bom, o cara fazer com pressa é um negócio complicado, né, cara? É muito complicado. Vamos dar uma olhada aqui de novo na C, líquido gasoso, beleza. Agora tá certo. Então no próximo vídeo, né, a gente continua resolvendo essas questões. Eu vou tentar minimizar os erros, né, por conta da pressa. Então, muito obrigado pela tua companhia e até mais.